Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! É isso aí, começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a equipe fiel trabalhando lá para chegar essa programação 24 horas por dia para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e você já ouviu ele tocando e cantando? Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão e amigo Fernandinho e todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para falarmos sobre um tema que acho que é muito importante nos dias de hoje. Vamos lá, Nando, vamos em frente. É verdade, é um tema que tem o título Pit Stop, né, da vida, aquela parada necessária às vezes para que a gente possa rever muitas coisas. Mas o Toninho vai trazer aqui para nós, né, falar sobre esse tema e a gente vai discorrer, fazer reflexões. Pensa aí você no pit stop da vida, né, Toninho? Então, Nando, olha, nós vivemos num momento, né, onde algumas correntes psicológicas, inclusive, afirmam que é muito importante a positividade. E nós não discordamos disso. Ser positivo é muito importante. As palavras encaminham nossos passos normalmente, né? Essa coisa de falar assim, por exemplo, em vez de a gente falar assim, estou cansado, falar o quê? Estou colhendo energias do universo para continuar. É importante essa palavra? Sim. Mas muitas vezes nós estamos cansados. Ou seja, nós precisamos de pit stop, né? Existe no momento o que a gente chama de positividade tóxica, né? Existem estudos da USP de 4 ou 5 anos atrás, onde os psicólogos, os grupos de psicólogos da USP chegaram à conclusão que nós estamos formando uma sociedade cansada devido a esse positivismo. O positivismo é importante, mudar a linguagem é importante. Sabe aquela questão que a gente fala assim, ó, não consigo. Opa, não consigo não. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Mas essa questão de dar umas paradas de vez em quando é importante. Porque se a gente não para, a vida de alguma maneira vem e traz alguma coisa para a gente parar. Se eu estava conversando com uma amiga muito querida lá na academia e ela ficou um tempo sem ir, né? E ela falou assim, Toninho, tive um problema aí, umas dores, né? Que me vieram do nada. Eu falei assim, mas nada vem do nada. As coisas acontecem porque tem um motivo. Tem um porquê no passado e um pra quê no futuro, ó. Porquê no passado e um pra quê no futuro. Por que aconteceu aquilo, mas para que veio aquilo? Para você talvez fazer alguma transformação, alguma mudança. E ela falou assim, eu estava sobrecarregada, passando por um processo de estresse, né? E a gente acha que dá conta de tudo. Eu falei assim, a gente acreditar é uma coisa e vamos fazer em frente, mas a gente precisa de descanso.
Vamos pegar nosso exemplo, nosso mestre Jesus como exemplo. Naquela passagem, né, Nando, que todo mundo lembra, que eles estavam num barco e veio um temporal. Os apóstolos ficaram em pânico, porque o temporal ia virar um navio. E eles foram chamar o mestre. O que Jesus estava fazendo? Estava dormindo. Ou seja, Jesus dormia? Dormia. Todo mundo precisa de descanso, Nando. Todo mundo precisa de descanso. Aí ele acordou e falou: homens de pouca fé, onde está a vossa fé? Tudo bem, né? Mas ele estava dormindo. Você vê, assim, passagens de alguns livros espíritas, por exemplo, Nosso Lar, Mensageiros, vários livros, né? De vários autores, onde os nossos irmãos espirituais, eles vêm para a região chamada crosta terrestre, próximo, né, do nosso planeta aqui, efetuar alguns trabalhos. E eles fazem alguns trabalhos e eles falam o seguinte: bom, aquela noite foi cansativa, nós nos retiramos para o nosso descanso. Ou seja, eles também descansam, eles precisam de tempo para refazimento. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso, Nando. E Deus nos ajuda, nos fortalece, né? Mas tenho percebido isso aí. Eu também, Nando. Às vezes eu penso assim, eu vou dar conta de tudo, né? E às vezes eu fico num estado, falo assim, não, eu preciso parar também. Eu preciso dar uma descansada. A gente precisa de férias, Nando. A gente precisa de fim de semana. A gente precisa de encontro com os amigos. A gente precisa ir em festas, Nando. Encontrar os amigos, como a gente se vê de vez em quando, tão carinhosamente. É tão bom a gente estar junto, né, Nando? A gente precisa disso, Nando. Sabe, fazer aquelas pausas. O que o Nando falou e chamou de pit stop. Para fazer o quê? Um refazimento. Certo, Nando? Certo, nada que é excessivo faz bem, né? Então, a gente mantém essa crença que a gente tem que manter sempre tudo positivamente, mas não funciona assim. A gente tem uma realidade de que o nosso corpo ele tem limites, a nossa saúde mental tem limites, né? A gente precisa realmente se abastecer do que Deus nos deixou à nossa volta aí, que é essa natureza exuberante, de cuidar dela para que ela continue sendo essa natureza que ela tem sido sempre que estivemos nesse planeta. Então, a gente precisa olhar um pouco para os detalhes, porque senão a gente fica nessa crença de que tudo há, nessa crença positivista, né, excessiva, não faz bem. Não faz bem, porque a gente precisa. O workaholic, por exemplo, aquele que só quer trabalhar, 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 achando, né, que isso é algo positivo, que isso vai te trazer grandes lucros, que vai te enriquecer e que vai te colocar numa posição dentro de uma empresa, da sociedade, e aí você se enfia de cabeça no trabalho e depois as consequências disso, elas vêm, né, Toninho? Então a gente precisa colocar, a gente obrigatoriamente tem que fazer, se a gente não faz por bem, nós somos obrigados a fazer o pit stop. Exatamente, Nando. Olha, a gente fica pensando aqui, aquele carro lá que a gente chama de pit stop, a gente lembra do quê? Da Fórmula 1 ou Fórmula 2, sei lá o que, né? Ele tá lá usando o pneu ideal para chegar a certo objetivo, está usando a carcaça do carro, né? De alguma maneira evitar o contato com o vento, o combustível, né? Ele coloca, olha só que interessante. Eles não saem com o tanque totalmente cheio, parece. Ele carrega, põe metade do tanque, depois quando ele para, por quê? Para o carro ficar mais leve. Quando ele para lá para trocar o pneu, que troca o pneu, que não sei o quê, aí coloca mais combustível, é rapidinho. Tanto é que o pit stop é importante, né? Só que lá o pit stop tem que ser muito rápido. A gente talvez não precisa ter um pit stop tão rápido assim, né, Nando? Mas olha só, avaliar. O que significa o pneu, essas coisas? As nossas condições físicas, as nossas condições fisiológicas, não é, Nando? Agora, o nosso combustível, vamos pensar sono, alimentação,
emoções, todas essas coisas são muito importantes. A gente tem se alimentado do quê? Dos nossos pit stops. Às vezes a gente faz o seguinte, sabe, eu percebo o seguinte, às vezes a gente fica muito tempo sem fazer alguma coisa, sem encontrar com os amigos, por exemplo. Aí quando a gente encontra, a gente às vezes exagera. Então, olha só, às vezes a saudade faz com que a gente encontre, a gente faz exageros. Talvez seja importante o quê? A gente se vê mais. Olha só, em vez de se encontrar uma vez por ano com seus amigos e fazer aquele exagero, comer demais, beber demais, não dormir, sei lá, fazer uma coisa, faça encontros regulares. Porque isso é muito importante, Nando. Ó, estar com as pessoas é muito importante. Nós precisamos do contato humano. Você sabe, Nando, que tem em neurociência, foi feita uma experiência interessante. Pegaram grupos de ratos. Eu vou simbolizar aqui, por exemplo, 10 ratos. Deixaram 10 ratos em lugares assim, em gaiolas, eles próximos um do outro, mas sem contato. E pegaram 10 ratos e deixaram numa caixinha, todos juntos, tudo alinhado, tudo alinhado. E durante muito tempo eles foram alimentados da mesma maneira, da mesma forma, né, tudo isso, né? E aí perceberam o seguinte, depois fizeram uma experiência, que essas experiências são sempre meio tristes, mas os ratinhos foram mortos. Retiraram o cérebro daqueles 10 que ficaram juntos e daqueles 10 que ficaram separados. Perceberam o quê? Que os 10 que ficaram juntos, alinhados, o cérebro deles era mais pesado que os 10 que ficaram próximos, só próximos. Não tinham contato. Isso, chegaram à conclusão seguinte, que os ratinhos que ficaram juntos tinham mais ligações neurais, formaram mais neurônios, devido à produção de um dos objetivos era a produção de ocitocina. Ou seja, quando você está com as pessoas, junto com as pessoas, você forma mais ligação neural, ou seja, você tem mais capacidade de raciocinar a respeito de determinadas situações, de determinados desafios. Olha, eu não estou falando para a gente ficar todo dia, certo? Todo dia. Mas ter mais relacionamentos. Então, repetindo, em vez de a gente encontrar uma vez por ano com os amigos, vamos tentar encontrar cada 2, 3 meses. Sabe, essa saudade, esse contato com os amigos é muito importante. Outra coisa, é normal, a gente fala assim, a gente convive com pessoas que têm pensamentos diferentes da gente. Tudo bem. Tudo bem, a gente tem capacidade de fazer exercícios até psicológicos para conviver com pessoas que pensam de modo diferente da gente. Mas é muito importante a gente estar com pessoas que pensam como a gente também. Por quê, Nando? Porque esse contato nos refrigera, nos refresca a alma. É bom, por exemplo, você estar com pessoas que acreditam na espiritualidade. Tem gente, vamos supor, eu vou conviver com pessoas que são ateus. Eu posso conviver? Convivo. Entendo, respeito, mas conviver com pessoas que acreditam na espiritualidade é bom porque a gente dialoga, a gente cresce, a gente fala sobre isso, a gente respira isso, isso faz bem pra gente, isso são pitstops importantes. Então, estar com pessoas que têm pensamentos diversos, pensamentos políticos, não importa. Agora, estar com pessoas que têm pensamentos próximos a gente faz muito bem pra gente, são pitstops importantes, né? É o nosso combustível do dia a dia. E eu acho que o nome pit stop cai bem porque não há necessidade de longas paradas. São paradas mais frequentes, né? Menos tempo, mais necessárias para a gente poder ter esse contato humano, trocar ideias, não deixar coisas que ficaram esquecidas. Por exemplo, tem civilizações, tem comunidades, tem, por exemplo, africanas, né? Eles não têm nada escrito, mas eles passam todo o conhecimento, né, verbalmente e vão passando, fazendo, né, aquela filosofia deles, eles passam todos os conhecimentos que adquiriram vão passando para as gerações novas. E a gente precisa muito disso, porque nessa questão de a gente achar esse positivismo tóxico, é muito artificial a coisa, né? Principalmente que a gente hoje tem a inteligência artificial e nós usufruímos de conhecimentos que são assim, não se aprofunda tanto, né, no conhecimento. É aquele conhecimento
que a gente não pode chamar nem de conhecimento, é uma informação. E na conversa, no diálogo, no toque, no tete a tete, nós vamos passando conhecimento que não se passa, né, por exemplo, da forma que hoje, né, nos canais virtuais que a gente tem aí, nas redes sociais, é muito superficial, né? A gente fica que nem aquele ratinho, cada um no seu quadradinho, né? Quando a gente está na internet, quando a gente está nas redes sociais. A gente está junto, mas ao mesmo tempo não está, porque nós não fomos criados para viver engaiolados, né? Nós não fomos criados para viver fechados, né? Tanto que as pessoas que assim procedem, elas estão mentalmente enfermas, né? Então, nós precisamos desse contato, a gente precisa trocar essas energias, né? Faz muito bem a gente dar uma parada. E o Toninho falou de amigos, mas a gente também coloca nesse bojo aí os nossos entes queridos, nossos parentes, as pessoas, né? Que fazem parte da nossa vida também, que muitas vezes a gente não coloca um tempo para estar com essas pessoas, né? Que fazem parte da nossa família também, né, Toninho? Vamos contar uma história rapidinho, uma história real. Os nossos irmãos italianos da colônia italiana, quando vieram para o Brasil, na época foi feita uma grande propaganda dizendo assim, simbolicamente, que aqui no Brasil tinha pé de salame, ó, tinha uma árvore que nascia salame. Ou seja, as condições ideais, né? O pessoal, né, veio para cá em busca assim, de uma nova vida, saíram de situações difíceis da Itália, mas vieram para cá com essas ilusões. E vocês sabem que essas colônias são muito ligadas, né? Eles trabalham muito juntos, né? E quando eles vieram para o Brasil, para começar, eles vieram em navios, e nessa viagem que durava muito tempo, algumas doenças afetavam nossos irmãos italianos. Eu sou descendente de italiano também, né? E aí muitos morreram. Quando chegaram aqui, eles foram alojados em alguns galpões, e depois foram distribuídos para algumas terras. E essas terras eram terras a serem assim ainda trabalhadas, as árvores e tal. E eles não tinham ferramentas. Eles não trouxeram ferramentas para esse tipo de trabalho. Mas, com o tempo, eles foram se organizando. Existiam carpinteiros, espécie de serralheiros, gente que trabalhava e manuseava a terra e a mata de alguma maneira, né? Legal. Mas eles foram separados, Nando. Eles foram separados em regiões. Uma família foi para um lugar, outra família foi para outro. E eles, isso é um fato, entraram num processo de depressão muito grande. Porque faltava o quê? Faltava aquela noite da pizza. Não da pizza como se fosse coisa assim, né? Tradicional, mas aquela noite de encontrar com as pessoas, de tocar sanfona. Eu lembro do meu avô era descendente italiano, ele, meus tios, todos tocavam sanfona, acordeon, né? Eu tocava violão, meu pai tocava violão, a gente se encontrava e fazia aquela tarde, aquela noite, ou no domingo, minha avó fazia aquela macarronada, e a todo mundo, a gente estava em contato. Ou seja, quando esse pessoal veio para cá, eles ficaram zelados, eles entraram em depressão, mundo. E alguns cometeram suicídio. Não deram conta. Olha só, um dos motivos que a gente está também falando sobre isso. O Nando falou sobre uma sociedade, a gente tem chamado de sociedade líquida. É uma sociedade que tenta se igualar tudo por ela mesma. Então, esses dias eu postei alguma coisa sobre isso, não sei se o Nando viu, no Facebook, no Instagram, mostrando o seguinte, jovens tristes, mas postando fotos alegres. O que isso significa? O Nando acabou de falar. As pessoas estão postando fotos no Facebook, estão distantes, não estão se encontrando. E quando se encontram, às vezes encontram e fazem exageros. Então é isso que eu estou falando. A gente pode se encontrar mais com uma melhor qualidade, né? E ter momentos de descanso, né? Porque você percebe assim, você vê todo mundo, acha, o pessoal está feliz, eu vou postar, está feliz. Não, às vezes você não está bem, procura ajuda. Às vezes você precisa o quê? De descanso. Aí faz tempo que eu não vejo aquele pessoal, eles vão se encontrar, eu vou dar um jeito de ir, eu estou esgotado, estou cansado, mas vou dar um jeito.
Então, em vez de fazer isso, se encontra mais vezes. Se você está cansado, você precisa o quê? Descansar. Precisa descansar. Para quê? Fala assim, olha, em vez de a gente fazer isso a cada, como eu falei, 6 meses, vamos fazer isso a cada 2 meses? Assim a gente vai, se uma vez eu não der, eu não conseguir porque eu estou cansado, na próxima eu vou. Né? Sem exagero. Né? Essa história dos italianos é muito interessante, né, Nando? Porque essa coisa familiar que o Nando traz, até quem trabalha um pouquinho com constelação familiar, sabe que traz a questão do pertencimento. A gente quer pertencer a grupos, né? Aí você tem o grupo familiar, mas você tem o grupo assim do pessoal que gosta de um tipo de música, né? E é importante a gente ter esse contato com essas pessoas, né? E descansar, às vezes estamos fazendo esse contato, né? Que é muito importante. O toque. Jesus curava com um toque. Interessante que hoje mesmo eu vi um documentário falando sobre a imigração italiana para o Brasil, principalmente para a região sul do Brasil, e que os alemães chegaram primeiro. E foi destinado aos alemães terras melhores, assim, né? Para cultivo. E os italianos que chegaram depois foram para as montanhas, para aqueles lugares mais difícil acesso. E esse distanciamento que houve, né, no primeiro momento foi muito difícil para eles. Depois eles foram, claro que as famílias foram aumentando, crescendo, aqueles que se desbravaram foram abrindo caminho para outros chegarem. E aí a gente percebe, né, a gente vê que essas pessoas hoje, elas comemoram bastante essa questão, né? Até um local que eu vi esse documentário é Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, um lugar de montanha, ainda tem muitas construções de madeira, né, que foram mantidas, e as tradições, né, que foram mantidas. Para quê? Para que isso realmente seja confortador. Imagina você estar longe do seu país, né? Longe das suas tradições, longe dos seus amigos, dos seus familiares, e chega aqui, como o Tony falou, não encontraram salame pendurado nas árvores, né? Encontraram muito trabalho, tanto que eu vi ali uma oficina de ferreiro, que todas as ferramentas eram feitas ali, né, naquele ferreiro. Eu precisava de uma enxada, e lá no ferreiro ele fazia. Precisava de um martelo, o ferreiro fazia. Então, veja que isso são coisas que se perderam ao longo do tempo, pelo fato da tecnologia chegar, as facilidades, né? Mas a gente não pode esquecer essa raiz, né? De vez em quando a gente tem que não retornar ao passado, mas lembrar com carinho dessas raízes, dessas tradições, que elas fazem muito bem para o coração, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos imigrantes de todos os lugares daqui do país e também do mundo, né? E a gente então vê restaurantes que trazem a culinária dessas regiões, música. Então isso precisa ser cultivado, né? A gente não pode esquecer disso. São coisas boas, né, Toninho? Então, Nando, é muito importante essa qualidade, né? Você vê que olha a coisa interessante, né? Os italianos, quando chegaram aqui, o Nando falou bem, já tinha lembrado, eles talvez não tinham algumas ferramentas, mas tinham ferramenteiros que faziam, um ajudava o outro. Quando possível, eles se encontravam e foram fazendo isso aí. Olha só, agora a gente está aqui para se ajudar, Nando. Eu vou falar uma coisa assim, que às vezes alguma pessoa não vai gostar muito. A gente está aqui para se ajudar, para juntar. Eu mandei um negócio para o Nando vai ler daqui a pouquinho, né? Agora, na eleição, eu recebi algumas coisas que são assim, Nando. As pessoas, assim, olha, a gente precisa de mais amor, de mais toque, de mais contato humano. Aí eu recebi algumas coisas, por exemplo, assim, eu respeito essas pessoas com todo carinho, todo o coração. Assim, por exemplo, falando de algumas pessoas falando assim, que quem pensa de maneira diferente deles são inimigos. Nós não somos inimigos. Eu espero que as pessoas ouçam e entendam. Nós não somos inimigos. A gente pode ter pensamentos diferentes, mas não somos inimigos. Quando essas pessoas colocam, esses dias assim, tem os dois lados, né, Nando? Colocaram lá um monte de padre falando que era contra alguma coisa. Outro colocou um padre falando que era contra o outro lado.
Então, quando a gente fica fazendo isso, a gente fica polarizando, a gente serve às trevas, às sombras. A gente pode ter pensamentos diversos, mas a gente não precisa gerar essa egrégora de divisão. A gente pode se unir de alguma maneira e falar assim, ó, você pensa diferente de mim? Tudo bem. Eu tenho um candidato? Tudo bem. Mas eu sou cristão, por isso eu respeito você. Eu respeito seu candidato sem ódio, Nando. E a gente vive de alguma maneira disso como se alguém fosse dono da verdade, né? Nós não somos donos da verdade. Queria que as pessoas parassem e pensassem o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo na Terra, nós precisamos de mais contato humano, de mais contato cristão. Os cristãos são conhecidos por muitos se amarem, não por acharem que são donos da verdade, não por causar separação. Nós estamos falando de uma sociedade tóxica, né? E isso é muita toxicidade. Se cada um parar e pensar, fala assim, qual o seu objetivo com isso? É mudar os outros? E Jesus? Jesus, de alguma maneira, ele nos obriga a mudar? Não, ele mostra o caminho. E nos aceita. E vê que nós temos luz. E diz que nós somos o sal da terra. E todos nós somos, independente do que você vota. A gente podia, cada um, fazer sua análise sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Eu também faço isso, né? Analisando isso. Eu mandei para o Nando. Dá para você ler, Nando, o que eu mandei para você aí, por favor? Rapidinho. Sim, um texto que o Toninho me mandou, um pequeno texto que diz o seguinte, ó. A diferença no pequeno gesto. Um sorriso, um bom dia, um aperto de mão, um abraço, a escuta de uma aflição, um olhar carinhoso, uma palavra segura e afetuosa ou no silêncio na hora certa. Jesus curava com um toque. Que nosso contato seja, de que modo for, um ato de amor. Que beleza, né, Toninho? Então, Nando, que o nosso contato através do Facebook, através do WhatsApp, através da nossa convivência, seja um ato de amor, não um ato de separação, não um ato de inimizade, né? Eu vejo espíritas, aquele faz assim, ó, se as pessoas fazem isso, cada um vai descobrir o seu momento, né? Porque eu também lembro de Jesus. Quando Pedro falou para Jesus assim, olha, mestre, não tem seguido, as pessoas não têm seguido os seus exemplos. E Jesus falou para ele firme, que te importa? Segue-me tu. Façamos nós a nossa parte, que o nosso toque seja um toque de amor. Então, nem responda essas coisas. Mas que essas pessoas, talvez através do rádio alguém ouça isso aqui, e não leve isso para o lado pessoal. Leve para o lado assim, como se Jesus estivesse falando no seu coração, né? O que isso vai gerar? Daqui a pouco nós vamos desencarnar. O que nós deixamos plantado aqui? A nossa verdade, a minha verdade, a verdade do Nando, a verdade de fulano, a verdade de ciclano. Vamos deixar a verdade de Jesus, que é amar os inimigos. Os que se chamam inimigos. O Chico sempre falava assim, não existe inimigos. É que nós não fizemos o contato certo, não fizemos contato com amor. E nós estamos aqui exatamente para isso, Nando. E aí você tem, além de todo esse confronto de ideologias, né? Esse cansaço, né? E eu percebo as pessoas falando assim, eu estou tão cansado, a atmosfera está ruim, não sei o quê. É claro, com tanta coisa lançada no ar, né? A toxicidade, a positividade tóxica e a toxicidade dos pensamentos e atitudes que a gente tem, pensamentos e sentimentos, aí a psicosfera fica sobrecarregada, né, Nando? Precisamos de muita oração, né, Nando? Muita reflexão, trazer muita paz, ter novos pensamentos, novos sentimentos e novas atitudes. Quando a gente pega um chumaço, vamos dizer assim, de algodão, a gente acha que aquilo não pesa, né? Mas o algodão, ele é comercializado através do peso. Então, veja que o que nós estamos colocando, né, neste algodão que está nas nossas mãos. A gente está colocando o quê? Para impregná-lo, né? Então, a vida é muito sutil, as coisas são muito leves, mas nós é que muitas vezes colocamos peso nela. Toninho acabou de então dar um spoiler aí de que a gente vai fazer oração. Então, a oração é muito importante para a gente fazer essa conexão com o divino, com o mais alto, né, com os benfeitores espirituais. Então, é isso que nós vamos fazer agora. E a gente sempre sugere para deixar aí um copo de água, uma caneca, uma garrafa,
para que os benfeitores nesse líquido precioso possam levar, na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, receber aí uma boa energia, né? É um pit stop que a gente vai fazer nesse momento do programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos... Um minuto. 1, 2, 3. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, que nós possamos fazer desse tempo de oração, de vibração, de prece, um momento daquela parada necessária para as reflexões também necessárias, para respirarmos, para sentirmos a nossa respiração, para sentirmos os batimentos cardíacos. Nem sempre a gente presta atenção nesses pequenos detalhes, como o da respiração. O ar entra automaticamente ou respiramos mecanicamente sem prestar atenção em muitos detalhes. Assim também, à nossa volta, a natureza nos oferece imensos detalhes para que a nossa vida seja um pouco mais florida, iluminada, colorida. E este colorido se faz através daqueles que são os nossos irmãos. Cada um com sua individualidade, cada um dentro da sua diversidade. Esse colorido é tão necessário. É como já uma vez o Toninho nos trouxe aqui, a colcha de retalho. A colcha de retalho se faz colcha quando são, não é, unidos os pequenos pedaços, muitas vezes coloridos, de outros tecidos. E esse tecido necessário para a nossa vida é o tecido da amizade, é o tecido da fraternidade, o tecido do amor. Pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos inspirar, possam estar nos intuindo, a fim de que realizemos esses momentos tão agradáveis de parada para elevarmos o teor, não é, do amor em nossos corações. Por isso pedimos também a Ti, Mestre Jesus, que possas nos auxiliar e auxiliar aqueles irmãos que estão vivendo momentos de angústia, de sofrimento, momentos depressivos, momentos muitas vezes de aflição, precisando de socorro e de amparo. Que esse amparo possa chegar através das nossas vibrações e das vibrações do vosso coração, Senhor Jesus. Por isso, ainda mais te pedimos a tua bênção a todos os seres, a todos os lugares, todos os lares, os nossos familiares e entes queridos, as pessoas da sociedade, as pessoas da nossa amizade, da nossa comunidade, da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso país e de todo o planeta, Senhor. Principalmente os locais onde estão acontecendo conflitos armados e muitas vidas são ceifadas, muitas famílias são destruídas. Que a tua paz venha reinar, Senhor, novamente entre nós, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova. Isso aí é uma união fraterna, né? Para que possamos estar no ar aí, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior. Você pode colaborar, não para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mas para quem pode ouvir, assistir, onde não tem centro espírita, onde não tem mensagens como aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Tem o telefone que você pode falar na nossa central lá de atendimento, que é o 0800 12 018 38. Tem também o fixo 11 2458 3214. Tem o WhatsApp, esse e-mail rápido aí de comunicação, é o 11 97 834 2246.
e uma modalidade que você pode fazer de doação espontânea, que é o Pix. Faça um Pix aí, olha. A chave do Pix é um número de celular: 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Toninho, querido, você já empunhou aí o seu companheiro de sempre, o violão. O que vamos ter aí? Nando, só eu vou cantar uma música que nós compusemos, essa música chama-se Mãe. Mas só atentando novamente lá para aquele texto que eu escrevi, que eu mandei para você, né? Que fala assim, ó, a diferença no pequeno gesto. O gesto está no gesto no momento pessoal ou nas redes, né, Nando? E assim, terminava lá que nosso contato seja, de que modo for, não importa o modo que for, um ato de amor. Que a gente possa, todos nós, possamos refletir nisso. Será que o nosso contato, através das redes sociais, tem sido um ato de amor? Né? E essa música que eu vou cantar chama-se Mãe. De alguma maneira fala sobre Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? Compôs essa música. No finalzinho fala assim, ó: nesta estrada da ilusão, me dirige com tua mão, me alerta e me liberta. Olha, me alerta, mas me liberta. Eu tenho livre-arbítrio, inclusive, com a voz do coração. Não é com a voz da multidão, da barbárie, né, Nando? É com a voz do coração. Que a gente possa ter um coração mais manso. Como Jesus fala, bem-aventurados os mansos, né? Os puros de coração. Que todos nós ainda não estamos assim, mas que a gente possa trabalhar nesse sentido. Então, a música chama-se Mãe. Assim, ó. Uma rosa é uma flor, há também a flor mulher, no seu peito brilha a luz, doce mãe, onde estiver, mãos que amparam quando a dor nos faz esquecer do amor, vem nos envolver na paz que seu terno olhar nos traz. Sou teu filho que desperta ao sentir o beijo teu, um calor que me aquece, me levanta e fortalece nessa estrada da ilusão. Me dirige com tua mão, me alerta e me liberta com a voz do coração. Uma rosa é uma flor, há também a flor mulher, no seu peito brilha a luz, doce mãe, onde estiver. Doce mãe, onde estiver. Aê, que beleza, né, Toninho? Poder falar de nossa Mãe Maria aí, né? Desse espírito maravilhoso que veio à Terra e nos conforta, né? E continua nos confortando, continua estando conosco
e que a gente possa se mirar também no exemplo dessa grande, né, mãe querida. E você já fez aí o seu pitch stop? Se não fez, prepare-se para fazer, né? Planeje, vá buscar, né, essa possibilidade, né, Toninho, de a gente respirar. Eu sempre comento com as pessoas, com os pacientes, né, que a gente atende, que muitas vezes aqui numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, a gente está encaixotado, a gente está como num box. A gente está preso. Então, de vez em quando sai, assim, alguns minutos que você começa a sair daqui dessa cidade, você já amplia o seu horizonte. Os cenários são outros, você já começa a ver montanha, você já começa a respirar um ar mais puro. Então, isso é muito necessário, né, Toninho? Nando, é assim, se você tem um parque perto da sua casa, vai lá caminhar, põe o pé no chão. As pessoas têm o hábito de abraçar as árvores, né? Tem um verbo agora chamado passarinhar. O pessoal fala assim que olhar os passarinhos, observar os passarinhos, desestressa a gente. Né? O Nando falou viajar, e isso é importante, sair um pouquinho da cidade, né? Quem mora aqui perto da Zona Norte, vai lá para a região da Mantiqueira, né? E andar, um parque, alguma coisa assim, né? Andou, faz muito bem pra gente. E se você está em casa e não dá para sair, coloca uma música tranquila. Para ouvir a música. Olha essa música que nós cantamos, né? Isso aqui para mim traz uma paz muito grande, né? Ouve uma música ou leia um poema que fale de amor, que fale de coisa. Leia mais o Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade. Esses grandes poetas. Não esqueça da cultura brasileira. Essas pessoas que às vezes postam essas coisas não tão distantes disso, da poesia, do amor, né, do passarinhar, né? Fazer isso. Não é fechar os olhos para os problemas, mas é ter um outro olhar para isso. Olha, esse olhar que Maria de Nazaré vem nos trazer. Né, Nando? É muito importante. Com certeza, que a gente possa se conectar com essas possibilidades, seja o da música, da viagem, do parque, um momento que a gente para conversar com alguém, ali olhar olho no olho, sabe, trocar, dar as mãos, sentir a energia aquela conversa saudável, todas essas coisas somadas umas às outras, vai nos dar um momento de a gente sai muito reconfortado dessas situações e abastecidos, né, para a gente continuar a jornada, né, Toninho? Você vê, de vez em quando eu e o Nando, a gente se encontra com os amigos, a gente come junto, a gente bebe junto, conversa, né? Eu já fui na casa do Nando, o Nando é um ótimo cozinheiro, eu também não fico muito atrás. Modéstia à parte, né, Nando? A gente gosta do quê? De comer junto, de trocar receitas, né? Isso é importante, esses são pitstops, a gente está com os amigos queridos, faz muito bem pra gente, não é, Nando? Com certeza, vamos explorar aí a gastronomia, fazer aquela comidinha, né? A gente hoje come muita coisa industrializada, muito enlatada, muito empacotada, e a gente precisa é, revitalizar isso. Os ancestrais aí, né, nossos, né? É uma pena que a gente perde muitas receitas ao longo do caminho, mas que a gente possa cultivar isso aí, é muito importante. Bom, a gente está chegando no final de mais uma Alvorada. Quero agradecer aí a sua atenção, a sua audiência, a sua paciência, gratidão. Esteja conosco, não é? Durante a semana e nos outros dias da semana. Mas, olha, tem aí, né, muita paz, muita luz. E o Toninho encerrando para a gente, sempre cantando, se despedindo e cantando para a gente nesse final de Alvorada. Tchau, tchau. Beijo no coração. Obrigado, Nando. Obrigado, ouvintes, telespectadores. Vamos lá. A todos os amigos, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.